Rapaz, o Brasil é uma república tupiniquim mesmo. Não tem solução, não tem outro argumento. Olha só o que a revista Metrópolis, através de uma matéria do Igor Gadelha, diz. O recado dos ministros do Supremo Tribunal Federal aos governadores que tiveram lá no ato com o Bolsonaro. Pois é, mandaram um recado para esses governadores de que não gostaram da postura desses governadores. Que justiça brasileira é essa? A que nível estamos chegando que uma matéria como essa é divulgada como normal? Vou mostrar para vocês qual foi esse recado, o que eles disseram. Outro ponto também é que hoje está acontecendo o julgamento do caso Felipe Martins. É, um caso emblemático lá nos Estados Unidos. A justiça norte-americana está julgando o caso Felipe Martins e mostrando, né, o absurdo que foi, né, uma inserção de dados falsos e que poderia, inclusive, incluir autoridades brasileiras. 2 dias antes disso, e está agora em discussão, o Felipe Martins foi multado por uma postagem de um terceiro, do seu advogado ainda, diga-se de passagem. Né, uma publicação que assustou muitas pessoas. Só que o advogado do Felipe Martins não deixou barato, acionou, né, o órgão da Ordem dos Advogados do Brasil contra Alexandre de Moraes. E cada vez mais o Beto Simonetti, que é o responsável pela OAB, está sendo pressionado por parte dos advogados, devido aos arbítrios, né, que estão acontecendo, e a OAB não fala nada. Pois é, vocês vão ver o tamanho do impacto que pode ser essa questão do julgamento do Felipe Martins, que pode realmente ser uma reviravolta gigante aí. Outro ponto também que a gente vai falar é uma matéria da Revista Oeste. Pois é, mais uma leva de condenados pelo Supremo Tribunal Federal, que está dando uma repercussão negativa. Entre esses condenados, pessoas hipossuficientes, pobres, professores, ou seja, pessoas idosas, pessoas que não têm nada de condição de serem arquitetos de um golpe de Estado, né? E aí tem um caso também em que uma entrevista polêmica do Alexandre de Moraes disse que ele não está com medo do Donald Trump. Só vai se preocupar, só vai mudar as decisões dele se um porta-aviões chegar no Lago Paranoá. Tá, pode ser que um porta-aviões não chegue no Lago Paranoá. E a gente tem a questão da soberania, né, que realmente o Donald Trump não pode fazer muito. Mas será que não pode? O cara é doido, é o Donald Trump. O cara acabou de falar que tá se lascando para esse negócio de soberania e disse que vai mandar drones armados sair do seu país e ir para outro país. Ele já não está preocupando mais com essa questão se é soberania ou não é soberania. Aquilo que ele caracteriza como organização criminosa, ele está partindo para cima. Rapaz, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? O mundo tá doido, o Brasil tá doido. A Ucrânia, por sua vez, quer uma ação mais contundente ainda dos Estados Unidos, porque descobriu que quem está ajudando os russos são soldados chineses. Ah, meu amigo, tem muita coisa maluca acontecendo no Brasil e no mundo que vai ser alvo desse editorial aqui. Então, se você já viu que o conteúdo é bom, já deixa o dedo no like, curte, compartilha. Confere se você é inscrito no canal. Talvez você ainda não é inscrito no canal. Vamos bater uma meta aqui, tá? 2 milhões de seguidores, eu sei que você chega lá com a gente. E para você que não visitou a nossa biblioteca digital, recomendo demais que você conheça a nossa biblioteca digital. Tá top demais e tá preparado especialmente para você. Você vai visitar aqui e vai ver livros como Os Princípios da Holding Familiar. Para você que gosta de política, você quer entender como comprar imóveis em leilão com custo baixo, barato. Este livro é top para você. Você vai gostar muito desse conteúdo. Então, você vai fazer o download, vai fazer o pagamento. Tem imóvel que você compra até com 50% de desconto. Imóvel de 200 mil se compra por 100, 110 mil. É muito bom e você tem que entender esse mercado, tá bom? Mas bora começar? Vamos entender o que está acontecendo? Pois é. Essa foto aqui circulou o Brasil. Cara, devido ao tamanho da força do Bolsonaro. Bolsonaro é presidente da República? Não. Ele tem a máquina pública na sua mão? Não. Ele é o cara do sistema? Não. Mas como um cara desse
consegue reunir 8 governadores jurando, né, fidelidade ali às escolhas do Bolsonaro para 2026. Cara, isso incomodou muito o Supremo Tribunal Federal. E olha essa matéria aqui do Igor Gadelha. O recado de ministros do STF a governadores após ato com Bolsonaro. Ministros do STF fizeram chegar a alguns governadores de direita. Você vê que há uma guerra, né, bem declarada entre o Supremo Tribunal Federal e direita, né, direita e centro-direita, o recado de que não gostaram de vê-los participando das manifestações pró-anistia, lideradas por Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro e, sobretudo, em São Paulo. Nos bastidores, os ministros avaliam como contraditório o comportamento dos governadores de participarem de atos com ataques ao Supremo, ao mesmo tempo que costumam recorrer aos magistrados em busca de ajuda em julgamentos da corte. Olha só, os próprios magistrados, se essa matéria do Igor Gadelha aqui está fiel, né, à realidade dos fatos, os próprios magistrados assumem que prestam favores a governadores. Né? Aí eles recorrem aos ministros do Supremo em busca de socorro, né? Pois é, se isso aqui não te assusta, se isso aqui não te deixa meio maluco com a República Tupiniquim que nós vivemos, então nada mais te assusta. Mas bora lá, matéria da CNN. O que tá rolando? O Felipe Martins foi multado por uma publicação numa rede social. De quem? Do seu advogado. O ministro Alexandre de Moraes também deu prazo de 24 horas para que ex-assessor de Jair Bolsonaro explique o teor do conteúdo da postagem. É o seguinte, você ser proibido de fazer postagens em redes sociais, para mim, isso já é censura nítida e clara. Agora, você ser sancionado por crimes que você cometeu, por exemplo, publiquei uma foto criminosa, vamos dizer, talvez com exploração sexual de crianças e adolescentes, é um exemplo. Você tem que ser penalizado, você tem que ser punido e você tem que ser preso e com a cadeia, com chave jogada fora. Agora, opiniões políticas, questionamentos de casos que é inerente a você, o simples fato de você não poder ter uma rede social para se expressar já é absurdo. O Sérgio Cabral pode. Por que o Felipe Martins não pode? Entenda. O Palocci pode. Por que o Felipe Martins não pode? O Lula pode. Por que o Felipe Martins não pode? Tem algo de errado que não está certo. Você concorda? Beleza. Mas aí o que acontece? Quem fez a postagem não foi nem o Felipe Martins. Foi o advogado do Felipe Martins, o Dr. Sebastião Coelho. Pois é, no meio desse absurdo todo, o advogado, né, a defesa do Felipe Martins, acionou a Ordem dos Advogados do Brasil contra a multa de Moraes. É uma afronta, inclusive, à liberdade do Sebastião Coelho. O Sebastião Coelho falou, o Felipe Martins não abriu a boca. Tá, se o Sebastião Coelho faz esse vídeo sozinho, ele pode. Mas o simples fato da imagem do Felipe Martins aparecer no vídeo, crime, ameaçou prender o cara de novo e multa, né, pesada em cima do cara. Advogados alegam que a ameaça de prisão, 6 meses por post no Instagram, tem 6 meses a postagem. Só agora chegou ao conhecimento do magistrado que quer prender o cara. E isso porque hoje está se julgando lá nos Estados Unidos um caso referente ao próprio Felipe Martins. É ilegal. E pedem que o valor de 20 mil seja reconsiderado, ou seja, retire esse absurdo, né, que foi a postagem. O Vinícius Carrion fez uma publicação aqui, ó, defesa de Felipe Martins aciona a OAB contra multa, né? E aí, é interessante aqui que tem um trecho, né, da publicação, da nota, né, do Sebastião Coelho à OAB. Trecho da defesa de Felipe Martins. Abre aspas. Recebe-se a decisão como mais uma grave violação de prerrogativas profissionais, pois as cautelares impostas ao defendente acabam por ser estendidas ao seu procurador, o que, além de ilegal, caracteriza uma gravíssima confusão entre o defendente e o seu advogado. Registre-se, o advogado não está condicionado a nenhuma cautelar.
Mas ao aplicar a multa e ameaçar o defensor de prisão, Vossa Excelência aplica a multa ao advogado, as mesmas cautelares impostas ao seu cliente. Fato que exige uma intervenção da OAB. E aí a OAB, mais uma vez, fingindo-se de justiça, né? Cega, né? Da estátua da justiça. Pois é. E aí, cara, assim, a cada momento que passa, a gente fica mais assustado, né, com o tamanho absurdo que é exposto nessa decisão. Cara, tem 6 meses a postagem. É absurdo. A postagem foi do advogado, né? E aí, outros casos vindos pela mídia começam a ser expostos, como, por exemplo, né, o caso dessa matéria da Revista Oeste. Abre aspas aqui. Hipossuficientes e professoras. Moraes vota para condenar mais réus do 8 de janeiro. O que acontece? Há um grupo de pessoas que não firmou o acordo com a Procuradoria-Geral da República de não persecução penal. E por causa disso, né, essas pessoas deveriam confessar o crime, assumir o crime de golpe de Estado, entre outras coisas, né? Pagar uma multa de R$5.000, prestar serviço comunitário, e essas pessoas não quiseram. E a partir disso, né, algumas pessoas chegaram em Brasília muito depois dos atos, né, essas pessoas simplesmente foram agora condenadas. E aí, a Bárbara, do Te Atualizei, fez uma matéria, né? Essa matéria é bem interessante. Moraes ignora provas e condena até professoras e pobres que nem dormiram no acampamento. Olha só, se respirar perto de Brasília virou crime, Moraes está em plena operação caça-patriota. O ministro do STF votou para condenar mais 16 brasileiros por conta dos atos do 8 de janeiro, incluindo professoras, cidadãos hipossuficientes. Ou seja, gente humilde, sem recurso, sem arma, sem plano, sem chance de defesa. Tudo, né, pela defensoria, porque os caras não conseguem nem se defender. Motivo? Essas pessoas se recusaram a assinar o tal acordo de não persecução penal da PGR, que exige confissão de crime, custo de doutrinação democrática, trabalho comunitário e multa de até R$5.000. Resumindo, ou você se ajoelha e diz sim, senhor Moraes, ou vai para o abate judicial. Entre os alvos da vez está a professora Juliana de Souza, de 34 anos, que só estava exercendo seu direito constitucional de protestar. A defesa dela foi clara. Abre aspas, Juliana não cometeu crime nenhum, só se manifestou, como garante a Constituição. Outra condenada é a Marisa Cardoso, acadêmica, de 57 anos, que sequer dormiu no acampamento e ficou hospedada num hotel a mais de 20 quilômetros do QG do Exército. No momento das prisões, ela estava apenas em local público e, assim, foi enfiada no mesmo balaio de, abre aspas, associação criminosa. O que mostra que a lógica agora é simples. Estava perto? Condena. Discorda do sistema? Prende. Não admite culpa? Piora a pena. Não importa se o réu tem prova, álibi ou idade. O que vale é fazer número na lista de exemplos. Meu irmão, as críticas estão cada vez mais pesadas e mais duras, né? E aí entra um detalhe aqui. A gente já falou sobre isso aqui, mas a gente precisa do repeteco. Vamos repetir. Matéria que foi publicada na BBC News. Moraes, a revista New Yorker. Pressão dos Estados Unidos só fará efeito se, abre aspas, um porta-aviões chegar até o Lago Paranoá, em Brasília. Ou seja, não tô com medo do Trump em hora nenhuma. Cara, o Trump é doido. Isso a gente não vai tirar esse mérito ou demérito do Trump, porque o Trump é doido. Duvido muito que ele vai mandar, né, qualquer ação, qualquer medida, né, assim, física violando a soberania nacional. Ele vai mandar lógico, um porta-aviões, não vai chegar, né, no Lago Paranoá, é ridículo. Mas não vai mandar um drone pro Brasil, não vai mandar mercenários ao Brasil, não vai. Mas é o seguinte, a cada dia que passa é perceptível, né, que o ministro Alexandre de Moraes se julga blindado em relação, inclusive, a grandes potências, como o Elon Musk, como também o próprio Donald Trump, né? E aí, olha só que loucura. O cara é doido, né?
A administração Donald Trump está considerando lançar ataques com drones contra cartéis de drogas no México, como parte de um esforço para combater gangues criminosas que traficam, narcóticos pela fronteira sul. Segundo fontes da emissora NBC News, uma decisão final sobre o ataque ainda não foi tomada. Mas resumindo aqui, a NBC News foi clara em dizer que o governo Donald Trump pondera ataques com drones contra cartéis mexicanos dentro do território mexicano. Ou seja, o governo aumentou os voos de vigilância sobre o México enquanto tenta rastrear os poderosos cartéis que dominam o comércio de fentanil. O Trump entendeu que ele precisa combater os cartéis, os cartéis de narcóticos, ou seja, o narco-estado que vem tanto do Trem de Aragua, vem representado pelo Trem de Aragua na Venezuela, quanto, as ameaças que existem lá no México, E aí o que acontece? Aqui no Brasil não é diferente, nós temos o crime organizado cada vez mais pesado aqui. Tem um projeto de lei que é para considerar, como grupos de terror, essas facções criminosas do Brasil. Se esse projeto passar, o Donald Trump tem autorização, inclusive, de fazer investigações. Por quê? Porque aí a gente já entra dentro de tratados internacionais. A própria convenção, a ONU, ela estabelece o acordo de cooperação e a obrigatoriedade desse tipo de cooperação. Vamos lá, pessoal, matéria do jornal Metrópolis para vocês agora. O Zelensky pede reação dos Estados Unidos após soldados chineses serem capturados na Ucrânia. Agora pede socorro para os Estados Unidos, O Zelensky pediu reação dos Estados Unidos após soldados chineses serem capturados na Ucrânia. Acredito que os Estados Unidos da América precisam prestar mais atenção ao que está acontecendo hoje, Ou seja, os Estados Unidos, segundo eles aí, esse aqui é um dos soldados chineses. Ucrânia captura soldados chineses a serviço da Rússia. Abre aspas. Temos informações sugerindo que há muito mais cidadãos nas unidades do ocupante do que apenas esses dois, disse o Zelensky. E vem cobrando, uma satisfação aí do governo norte-americano, Cara, o fato é que tudo isso, pode chegar a um nível mais alarmante. Há quem aposte aí que a gente caminha até com risco de chegar numa terceira guerra mundial, Então é preocupante demais, É preocupante demais. Vamos lá, pessoal. Agora vamos voltar aqui para dentro do Brasil aqui. Um vídeo que está circulando na internet está deixando o Lula numa saia justa muito grande. Percebe-se aqui que o vídeo não tem corte. Quem fez a publicação foi um deputado federal, Marcel Van Hatten. Ele escreveu: cairão de podres e pelas próprias bocas. Nesse vídeo aqui, o Lula dá uma declaração muito, mas muito polêmica. Muito polêmica. Eu sei que você não gosta de escutar muito, mas ouça só aqui. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Opa, como é que é? O político, quando rouba, ele submerge, ele se esconde. Lula não. Mesmo assim, ele foi para cima dos acusadores. Se você precisa de uma frase que pode ser o reflexo daquela frase, tudo que você disser vai ser usado contra você no tribunal, essa aqui é uma daquelas perfeitas, Ou é sincericídio, ou é a idade já pesando, mas a realidade é só uma. No tribunal, nada disso aqui vai ter valor. Afinal, o tribunal olha a cara e não os fatos. Vamos lá. O Tarcísio de Freitas fez uma publicação, Cara, o Brasil está se tornando, uma vergonha. A segurança pública no Brasil é deplorável. Olha esse trecho que o Tarcísio falou, Olha isso aqui, você merece ouvir isso aqui.
Também não dá para a polícia prender o mesmo assaltante celular 15, 20, 30, 33, 35 vezes. Né? Então imagina o seguinte, outro dia tem um sequestro de um casal de idosos. Então a polícia imediatamente entra lá e atua. A gente percebe a utilização do cartão de crédito daqueles idosos. Prende os dois que estão utilizando o cartão de crédito, vai para o cativeiro, prende os outros dois, liberta os dois idosos. Pega os 4, apresenta à justiça. Sequestradores presos em flagrante. O que aconteceu na audiência de custódia? Os 4 foram para a rua. Aí a gente prende um cara com 860 quilos de cocaína. É uso próprio, né? É uso próprio, provavelmente. E o que aconteceu? Foi pra rua na audiência de custódia. Recorremos, foi preso de novo, foi liberado. Então a gente tem que aumentar o risco do crime. Porque o cara que é habitual, o cara que é reincidente, ele não pode se beneficiar de uma audiência de custódia. Ele não pode prender a mesma pessoa 16 vezes, 17 vezes pelo mesmo delito. Também não dá. Pois é. Até quando o Brasil vai ter que encarar esse tipo de situação? Até quando o Brasil vai ser refém desses grupos criminosos? Parece que o cidadão de bem é que vive numa jaula, numa grade, né? Então algumas pessoas, eu por exemplo, moro num condomínio fechado, com carro blindado, com câmera, com cerca elétrica, né? Então assim, segurança armado. Por quê? Porque o cidadão tem que pagar isso para não virar alvo. Para não virar alvo. Enquanto o criminoso tá livre, leve e solto. É um absurdo. É insano. É insano. Ah, para. Né? É isso que acontece com o brasileiro hoje, né? Infelizmente. Vamos lá, pessoal. Vamos falar de treta agora, já que nós falamos do homem laranja, que é meio doido. Dá uma olhada aqui nessa matéria do Seu Dinheiro. Pois é. Amizade tem preço? Tem. Trump diz que arrecada 2 bilhões por dia com a tarifa, mas pode perder o Elon Musk com isso. Cara, foram prejuízos bilionários, né, que as empresas estão tomando. O próprio Elon Musk tomou prejuízo gigantesco com as tarifas impostas pelo Donald Trump. E aí é que entra o perigo, tá? O que está acontecendo? Tá um climão pesado na Casa Branca. O secretário, né, da economia do Donald Trump, ele impôs essas tarifas. O Elon Musk é absolutamente contrário. Tanto é que o Elon Musk já anunciou que vai sair do governo Lula. Só que os dois resolveram lavar a roupa suja, né, com debates, um chamando o outro de imbecil, o outro chamando o outro de mimado. Pesado o que está acontecendo lá. O Weineg até falou sobre isso aqui e eu acho que ele explicou de uma maneira mais engraçada do que eu consigo ser. Olha só, climão na Casa Branca em meio à maior guerra comercial da história. Olha a situação. De um lado, Elon Musk chegou ao governo Trump como uma grande estrela. Ele já brigou com tanta gente que a demissão dele é dada como certa. Aí de outro lado, Peter Navarro, economista de Harvard, que odeia a China, conselheiro sênior da Casa Branca e mentor do tarifaço. Homem que Trump chama de meu Peter. E aí os dois resolveram se estapear em público. Como Elon Musk pediu para o presidente americano que voltasse atrás no tarifaço, Navarro foi à TV dizer que Musk não passa de um montador de carros. E Musk, que é dono da Tesla, devolveu chamando Navarro de imbecil. Então você imagina o climão na Casa Branca no meio da maior guerra comercial que o mundo já conheceu. Vamos lá, pessoal. Eu vi um comentário aqui, parece que só tem esquerdista comentando aqui, mas um comentário de um esquerdista aqui, ó. O Elon Musk está descobrindo que quem foi eleito para presidente foi o Trump, e não ele, o Musk. Deixam o Trump aloprar. Meu irmão, o Trump ainda vai aloprar muito. Só que assim, eu já vi esse filme é repeteco, tá? Quando o Milley colocou suas medidas, chamavam o Milley de maluco, que a pobreza ia estourar, e aconteceu. Aconteceu isso mesmo. No comecinho, a galera ficou maluca, o preço estourou, as coisas subiram muito, o argentino sentiu o baque, sentiu a pressão, e é o que o Trump tá fazendo. Daqui a um ano a gente conversa. Se daqui a um ano o Trump não tiver colhido resultados ainda, porque já começou, a União Europeia já enfiou o rabinho entre as pernas e falou, Trump, vamos zerar a alíquota. O Japão já chamou e falou, opa, vamos zerar a alíquota. A Indonésia já chamou, ou seja, mais de 50 países. Vamos esperar para ver o resultado. Aí depois a gente vê, né? Se quem tá certo é o Donald Trump
com suas medidas alopradas, como disse a galera da Left People aí, ou se quem vai rir por último é o Brasil aqui, com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, explorando aí Correio, Petrobras, entre outros. Vamos ver quem vai estar melhor no final das contas, né? Eu fiz essa aposta lá atrás, disse que o Milei ia estar melhor. Pois é, parece que eu não errei. Aqui também eu falo. Donald Trump tá aloprando, é verdade. Mas, no final das contas, o Donald Trump ainda vai sair melhor nessa história. Pode ter certeza disso, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente volta. Daqui a pouquinho, às 7 horas, tem mais conteúdo para vocês, tá? Confia que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Obrigado pela confiança, pela credibilidade que vocês prestam ao nosso trabalho. Faço o melhor que eu consigo, o melhor que eu posso, para trazer informação de qualidade e de relevância para vocês. Abraço.